Eu gostaria de convidá-los para lermos o texto que vai servir para a nossa reflexão nessa manhã. Trata-se do Salmo 127. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 127. Achei apropriado conversar sobre esse tema, visto que esse é o primeiro domingo do mês de maio. Tradicionalmente se fala sobre família no mês de maio. E, considerando que estamos numa série sobre Salomão, é curioso conversarmos sobre um salmo atribuído a Salomão e que fala sobre família. Então, vamos conversar sobre esse texto nessa manhã tão linda e agradável que o Senhor nos deu. Leitura alternada. Eu começo, vocês leem os versos pares. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos o nome, nós te agradecemos por essa manhã agradável que o Senhor nos deu, a oportunidade de nos ajuntarmos, de nos reunirmos, de nos congregarmos a fim de tributar ao Senhor honra, glória e adoração. Nesse momento, ó Deus, em que nós abrimos o teu livro santo, a fim de ouvirmos a tua voz, rogamos-te, ó Pai, nós te imploramos para que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse processo. Ao mesmo tempo em que imploramos por iluminação, por graça para compreendermos a Escritura, também intercedemos por aqueles irmãos nossos que estão doentes ou que estão em situações adversas, que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Rendemos-te graças, ó Deus, especialmente pela vida da nossa irmã Cida, que passou mal hoje à noite, porém já se encontra melhor, já está em casa. Nós te louvamos por sua preciosa vida. É a nossa oração e nós a fazemos no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém. Sempre gostei de frases de caminhão. Toda vez que eu vejo uma frase numa traseira de caminhão, eu tento ler. Não sei se você gosta também. Eu gosto das frases de caminhão porque há muita sabedoria ali. Vamos a alguns exemplos. Dinheiro não traz felicidade, então me dê o seu e seja feliz. Na subida, paciência. Na descida, dá licença. Outra frase clássica e bonita: dirigido por mim, guiado por Deus. Olha essa: não sou detetive, mas só ando na pista. Eu gostei, vocês não riram, mas está valendo. A saudade não tem braços, mas aperta. Pobre é igual barbante, quando não está esticado, está no rolo. Essa é boa, né? Última frase: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Repito: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Eu disse que há muita sabedoria nas frases de caminhão. O maior presente de Deus para você não está na loja, não está no shopping, não está na joalheria, não está na concessionária. O maior presente de Deus para você está lá na sua sala de estar, está na cozinha,
e está andando no mesmo carro financiado em que você anda. O maior presente de Deus para você depois da salvação em Jesus Cristo é a sua família. E nós devemos valorizar, estimar a nossa família, esse tesouro precioso que o Senhor nos deu. Porém, infelizmente, nossa geração está tão obcecada e fascinada pelo dinheiro, pelo sucesso, pela diversão, pelo status, que tem se esquecido do valor da família. Pergunto, do que adianta você ter um patrimônio gigante se você não tem um lar? Do que adianta você construir casas, mas não edificar um lar docilar? Aliás, essa pergunta é oportuna e é bastante provocativa. Você está construindo uma casa ou um lar? No Salmo 127, um salmo de sabedoria, um salmo sapiencial, atribuído a Salomão, o maior de todos os sábios que já existiu, nós encontramos preciosas lições sobre como construir um lar docilar. Para começo de conversa, e para entendermos o texto que está em nossas mãos, é importante registrarmos que os salmos são uma coleção de orações. O saltério é uma coleção de orações. Além disso, é importante considerarmos o fato de que antes de aparecer por escrito, antes desses salmos terem sido redigidos, eles foram vividos. O que a gente encontra nos salmos não é apenas teoria, não é apenas uma ideia. O que nós encontramos no livro dos Salmos é o registro das experiências do povo do Senhor. Deixa eu fugir aqui desse bichinho. O que a gente encontra no livro dos Salmos é o registro... Ele gostou de mim. O que a gente encontra no livro dos Salmos é o registro das experiências do povo do Senhor em sua caminhada. O Salmo 127 não tem introdução e não tem conclusão. Ele possui duas grandes divisões e que possuem uma mensagem sutil que as une. A primeira parte do Salmo 127 revela a futilidade de construir um lar sem a bênção, sem a presença do Senhor. Os primeiros versos do Salmo 127 querem nos convencer, pretendem persuadir os leitores de que a autossuficiência é um mau negócio, que vai terminar de forma desastrosa. Já a segunda parte do Salmo 127 lembra os pais de que os filhos são uma bênção, os filhos são herança do Senhor para nós. Diante do que foi dito até aqui, eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema Construindo um Lar debaixo da bênção de Deus. E nós vamos aprender sobre essa lição considerando 4 aspectos. Deus é quem edifica a família, Deus é quem protege a família, Deus provê para a família e Deus abençoa a família com filhos. Deus é quem edifica a família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não colocar a mão, a construção é fútil. Edificar uma casa é uma metáfora. Edificar a casa é metáfora bíblica para a constituição de uma família, cujos principais construtores são, evidentemente, naturalmente, corretamente, marido e mulher. Se o Senhor não abençoar o casal com graça, todo o esforço do casal será fútil, em vão irão trabalhar. Todo o esforço de um casal sem a bênção do Senhor terá pouco proveito. A palavra hebraica traduzida por em vão descreve algo que é vazio e sem sentido. Salomão, em sua sabedoria, está ensinando para a gente: todo esforço sem a bênção do Senhor
é fútil. Salomão não está ensinando para a gente a preguiça. Ele não está ensinando que a gente não deve se esforçar, pelo contrário. O princípio é o seguinte: você deve se esforçar e contar com a bênção do Senhor. A construção de uma casa exige muita coisa: terreno, material, mão de obra, planejamento, energia, tempo. E pode-se dizer o mesmo sobre a família. É preciso muita coisa para construirmos uma família. É preciso de muito planejamento, é preciso de muito tempo, é preciso muita energia. Contudo, o aspecto mais essencial e importante na construção de uma família é a bênção do Todo-Poderoso Deus. Família, meus irmãos e irmãs, é projeto de Deus. E a família começa com o casamento. No auge do relato bíblico da criação, Deus apresenta a mulher ao homem e os une em matrimônio. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, e a Bíblia termina com um casamento, o casamento de Cristo com a própria igreja. Casamento é projeto de Deus. O casamento não se desenvolveu, como sugerem os historiadores e sociólogos, no final da Era do Bronze, simplesmente como forma de determinar direitos de propriedade. Porque, desde o início da história, o Senhor já instituiu o matrimônio, o casamento entre um homem e uma mulher. Deus instituiu o casamento e estabeleceu a família, dando instruções para o seu correto e pleno desenvolvimento. Nessa estrutura, nessa dinâmica familiar, marido e mulher têm o seu papel, filhos têm os seus deveres, enfim, Deus é o idealizador da família. O que as famílias mais precisam hoje é do Senhor. É da sua bênção, é da sua presença, é da sua direção. Deus é quem edifica a família, primeira lição. Segunda lição que aprendemos com o texto: Deus é quem protege a família. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus como nosso protetor, não existe guarda humano ou recurso humano que possa garantir a nossa segurança. Alarme, câmeras de monitoramento, cadeados, cercas, tudo é em vão à parte do Senhor. Assim como a casa é edificada com o auxílio do Senhor, também a segurança dessa cidade, que é a coletividade de casas, é atribuída ao Senhor. Então Deus institui a família, Deus constrói a casa, e Ele também é quem protege a cidade. É Ele quem protege as famílias, o que Deus criou, o que Deus estabeleceu, Ele também sustenta e protege. Embora nós construamos muros, coloquemos sentinelas e guardas, portas e fechaduras, só o Senhor pode efetivamente guardar a nossa casa, guardar a nossa família dos perigos visíveis e invisíveis. Só o Senhor pode nos guardar e nos proteger dos perigos naturais e sobrenaturais. Vivemos numa época em que as pessoas têm grande medo das coisas naturais. E, de fato, há muita violência por aí. Porém, infelizmente, as mesmas pessoas que têm pavor das coisas naturais, às vezes não têm medo das situações e das circunstâncias sobrenaturais. Brincam com o pecado, dão espaço para o diabo, mas têm medo do ladrão. Tem medo do golpista. O Senhor pode nos proteger dos perigos visíveis e também dos perigos invisíveis.
Os antigos cristãos presbiterianos escoceses, aliás, não sei quem assistiu à coroação do rei Charles, eu vi alguma coisinha e achei interessante que o moderador da igreja da Escócia, um presbiteriano, o presidente do Supremo Concílio da igreja da Escócia, ele ofereceu a Bíblia para o rei colocar a mão para fazer o juramento. Só um parênteses de algo curioso que aconteceu. Os antigos presbiterianos escoceses tinham o costume de colocar nos muros e nas portas de suas casas uma placa com uma frase em latim. E a frase era a seguinte: Nisi Dominus frustra. Então você andava pela rua e no muro você encontrava essa placa, Nisi Dominus frustra, que significa, sem o Senhor, tudo é vão. Eu construí o muro, eu fechei a fechadura, mas sem o Senhor, tudo isso daqui é vão. A família, meus irmãos e irmãs, vive debaixo de constantes ataques. O inferno tem se levantado contra a família. Há um enorme esforço no sentido de desconstruir o conceito bíblico de família. O mundo quer de todo jeito normalizar toda espécie de conduta incorreta. O mundo quer normalizar aquilo que a Escritura claramente declara que é errado. Relações íntimas, fora ou antes do casamento, relações com pessoas do mesmo sexo, o próprio casamento que pode acabar a qualquer momento. Essas são coisas contrárias à Escritura. Como é da sua dinâmica o pecado, tenta unir o que Deus separou e tenta separar o que Deus uniu. Não obstante todo o ataque que tem sido feito à família, apesar de toda a violência do mundo contemporâneo, prossigamos com a certeza de que Deus é o nosso protetor. O Senhor protege a nossa família. Nisi Dominus frustra. Sem o Senhor, tudo é vão. Terceira lição que a gente aprende aqui, Deus provê para a família. Verso 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O texto não elogia, tampouco incentiva a preguiça. Ok? O texto também não pretende reprovar o trabalhador honesto, dedicado, íntegro, cuidadoso e que faz o seu serviço com excelência. O texto não se presta a isso. O que o texto combate é a pessoa que é obcecada pelo trabalho. O texto combate a pessoa que transformou o trabalho num fim. O texto combate a ideia da pessoa que vive para trabalhar e que não trabalha para viver. É possível nós tornarmos e transformarmos o trabalho em um ídolo. O que Salomão está combatendo nessa passagem é isso. Ele não está nos incentivando à preguiça, ao ócio. O que o texto nos convida é ao labor com a percepção, com a compreensão de que sem o Senhor tudo é vão. A gente precisa da bênção de Deus. E Salomão declara, é inútil acordar cedo, dormir tarde, sem a bênção do Senhor, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Meus irmãos, o trabalho é uma bênção. Trabalho não é consequência da queda. Trabalho é consequência da criação. Deus deseja que a gente trabalhe, porém não podemos transformar o trabalho em um fim em si mesmo. Trabalhar sem descansar no cuidado de Deus e sem confiar na providência divina é deixar de usufruir de bênçãos que são muito especiais. Enquanto o homem dorme, Deus protege, Deus vela.
Enquanto dormimos, Deus rega a terra com orvalho, faz a chuva cair, faz a semente germinar, brotar e frutificar. Em suma, enquanto nós descansamos, Deus trabalha por nós, gente. Nós devemos crer que o Senhor é o nosso provedor. Devemos crer no sustento do Senhor. Devemos confiar na providência do Senhor. Sem o Senhor, em vão trabalham os que edificam a casa. Sem o Senhor, em vão vigia a sentinela. Sem o Senhor, é inútil acordar cedo e dormir tarde. Sem o auxílio do Senhor, qualquer obra fracassará. Pare de tentar construir um lar sem o auxílio do Senhor. Pare de tentar consertar a sua família do seu jeito. Pare de tentar solucionar os problemas do seu casamento na tentativa de tentar conformar o seu cônjuge ao seu gosto. Para com isso. Confie no Senhor, entregue sua família, seu filho, seu marido ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Gente, nossa família não precisa de mais viagens, de mais conforto, de um pacote de televisão com mais canais ou de assinaturas de mais plataformas de streaming. A necessidade principal da nossa família não é de mais terapia. O que a gente mais precisa é de perdão, é de quebrantamento, é de oração. Enfim, o que nossas famílias mais precisam é do Senhor e da sua bênção. Quarta e última lição. Deus abençoa a família com filhos. O verso 3 apresenta uma mudança. E essa mudança é sinalizada pela presença de uma palavra hebraica, riné, que tem a função de alertar. É como se Salomão comunicasse para o seu leitor, para aquela pessoa que está lendo o seu escrito, a seguinte ideia: olha, para aqui agora, preste atenção naquilo que eu vou escrever. Filhos são uma bênção do Senhor. Filhos são uma bênção. E antes de prosseguir tratando sobre esse tema, gostaria de registrar a minha profunda solidariedade com aqueles casais que eventualmente não conseguem ter filhos. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor de vocês. O que eu posso e o que eu faço é orar por vocês e caminhar ao lado de vocês. Às vezes os caminhos do Senhor são incompreensíveis e misteriosos para nós. Dito isso, prossigo. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos são de Deus e eles são dados aos pais como uma herança que precisa ser protegida e cuidada. A palavra traduzida por herança, a palavra hebraica traduzida por herança, comunica a ideia de propriedade. Então, o que o texto está ensinando para a gente? O texto está ensinando para a gente que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos não nos pertencem. Filhos não são propriedade nossa, são propriedade do Senhor. Eles pertencem a Deus. E por pertencerem ao ser divino, precisam ser cuidados com esmero, com dedicação e com carinho. Os filhos não são nossos. Filhos não são uma extensão da gente, no sentido de que são obrigados a fazerem aquilo que a gente deseja que eles façam. Eles não têm a obrigação de realizarem os sonhos que a gente teve para a gente. Os filhos são do Senhor. E o Senhor, em sua soberania, deu os filhos para os pais a fim de que eles cuidem deles. Filhos são propriedade do Senhor, herança do Senhor são os filhos. E o verso 3 prossegue: o fruto do ventre, seu galardão. Filhos são frutos e recompensas. Bênção.
A bênção divina nas Escrituras muitas vezes é comunicada sob a ideia do fruto. Já a palavra galardão comunica a ideia de apreciação e de recompensa. Salomão prossegue e afirma no 4º verso: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E essa é uma metáfora muito curiosa. A metáfora empregada pelo salmista é de comparar filhos a flechas de um guerreiro. E essa metáfora enseja-nos algumas lições. O guerreiro, por exemplo, carrega suas flechas. Ele coloca as flechas na aljava. O guerreiro também aponta a flecha. Ele não lança a flecha para qualquer lugar. Ele direciona a sua flecha, pois ele não quer desperdiçá-la. O guerreiro também lança essas flechas no alvo certo. E a partir dessa metáfora pode-se afirmar que a responsabilidade dos pais crentes é de carregar a flecha na aljava. Ou seja, devemos carregar nossos filhos, devemos sustentá-los, devemos dar boa educação para eles. Devemos cuidar de nossos filhos com o maior empenho, mas também precisamos prepará-los para a vida. A flecha não vai ficar para sempre com você. A flecha precisa ser lançada para o alvo certo. Os pais devem conduzir seus filhos. Pais devem pastorear seus filhos. Pais modelam seus filhos pelo discipulado e pela disciplina. Guarde isso no seu coração. Pais modelam os filhos pelo discipulado e pela disciplina. Os filhos devem aprender com seus pais a amarem ao Senhor e as coisas relacionadas a Deus. O filho do crente deve crescer vendo o pai comprometido com Deus e com a igreja. Tem muito pai crente que desviou o filho na sala de cozinha da casa. Porque acabava o culto, só sabia falar mal do pastor. Desviou o filho em casa e nem se deu conta disso. Para com isso. Sua casa é um altar ao Senhor. Você deve bendizer o Senhor. Os filhos devem crescer vendo os pais amando a Deus e a igreja. Você deve discipular o seu filho, ao mesmo tempo você deve discipliná-lo quando for o caso. Quem manda lá em casa é o pai e a mãe, não os filhos. Pare de deixar a criança fazer o que quer. Quem estabelece a rotina dentro de casa é o pai e a mãe. Deixar a criança fazer o que quer é ruim para ela. A criança precisa de limites, a criança precisa de rotina. E precisa aprender a lidar com a frustração. Então, pais precisam discipular e disciplinar seus filhos. E precisamos também lançá-los para o alvo certo, que é a glória de Deus. Nossos filhos precisam aprender com a gente que há muito mais pelo que se viver do que dinheiro, comida, bebida e entretenimento. O Salmo 127 se encerra no 5º verso, dizendo: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A ideia aqui é de que filhos são manifestações concretas da bênção de Deus na nossa vida e uma fonte de alegria e de segurança na velhice. A ideia aqui é que bons filhos irão sustentar e abençoar os pais no momento da necessidade. Infelizmente, muitas vezes no mundo contemporâneo o que acontece é o inverso. Depois de cuidar do filho durante toda a vida, a pessoa já idosa, já com poucos recursos, tanto de
vigor físico como saúde financeira, precisa ainda sustentar marmanjo. O texto está dizendo que o ideal são os filhos, no momento adequado, suportarem os pais. É esse o projeto do Senhor. Eu quero concluir esse salmo chamando a sua atenção para algo que me impressiona. Me impressiona e me assusta demais. O Salmo 127 é atribuído a Salomão, o cara mais esperto, mais sábio que já existiu. E ele que sabia um monte de coisas boas, não observou isso. Salomão deu um monte de dicas legais, sabia o que era certo, mas ele mesmo na sua vida e na sua conduta não observou essas coisas. Sabe o que isso significa? Informação não basta. Saber o certo não basta. A vida é feita das escolhas da gente, das resoluções que a gente faz. Saber o correto não basta. Eu aprendi um monte de coisa legal lá na Escritura. Aprendi um monte de coisa legal lá na igreja sobre família. Que bom! Porém, o que faz a diferença é o que você decide fazer com esse saber. Então, que o Senhor, por graça e por misericórdia, nos abençoe no sentido de nos auxiliar a colocarmos em prática tudo isso. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir o lar, todo esforço é inútil. Que o Senhor abençoe você e abençoe a sua família, em nome de Jesus.